Olá, aqui nós estamos com o pastor Rodrigo, servo de Deus que tem visitado a Inglaterra, a Europa toda, já faz alguns anos. Já o conheço, creio que há 2 anos, né, que tem vindo aqui à Inglaterra, e sempre que vem nos visitar aqui no norte, que é um grande prazer, porque tem uma palavra abençoada. Todas as vezes que ele vem, a igreja é abençoada. E ficamos felizes. Ontem tivemos uma palavra maravilhosa com os homens. O pastor Rodrigo, ele tem esse ministério, e tem essa paixão pela obra de Deus. Mas eu queria saber um pouco da história dele, como é que se deu assim, essa ordenação a pastor, como é que o senhor foi ordenado a pastor? Então, pastor Ezequias, é uma alegria minha de estar aqui com vocês em Manchester, né, e de poder servir essa casa. Resumidamente, o meu ministério, eu tinha 17 anos, era jogador de futebol, e um pastor foi até a cidade onde eu estava, eu aceitei Jesus, mas já estava muito doente, com problemas de esquizofrenia e problema de esgotamento nervoso. E dali naquele lugar eu já fui praticamente para uma casa de apoio no fundo da igreja. E ali no fundo da igreja é bem ruim, porque afetou o meu corpo físico. O meu pastor um dia decidiu sair para orar 72 horas pela minha vida. E durante a oração dele de 72 horas, eu tive a minha primeira experiência com Deus. O Senhor, ele me visitou, me tocou, e em um momento apenas ali, eu me levantei, depois de 3 meses, a minha mente voltou ao normal, e a partir dali, com aquele milagre, com aquilo que eu recebi do Senhor, eu comecei a ler, eu comecei a me apaixonar pela palavra. Foi aquele meu primeiro encontro com Jesus, o primeiro amor, e alguns meses depois eu já estava cuidando de pessoas na casa de recuperação, através comecei a ler muito a palavra e comecei a pastorear a casa de recuperação. O meu ministério começou ali. 5 anos depois eu fui ordenado ao ministério pastoral. Amém. Então foi uma coisa bem que dinâmica, né? Deus, assim, parece que tinha pressa em colocar o pastor Rodrigo aí para apacentar ovelhas, o que é maravilhoso. E eu tenho visto nas suas viagens aqui à Europa, o senhor tem ministrado muito sobre avivamento. Inclusive, os seus livros falam sobre avivamento. Avivamento 1 e Avivamento 2, o segundo livro. Eu ainda não li o segundo livro, confesso, mas vou ler. Mas o primeiro livro eu li e conta a história de grandes avivalistas. Boa parte desses avivalistas, eles são oriundos do Reino Unido. Sim. Ou da Inglaterra, ou do País de Gales, ou da Escócia. É claro que há outros da América, mas a maioria, eles são frutos deste reino, desse país. E quando o senhor chega aqui, coloca os pés aqui em Heathrow, no aeroporto de Londres, o que o senhor sente em estar pisar na terra daqueles grandes homens, da qual o senhor tem escrito livros maravilhosos? A primeira vez que eu vim à Europa, eu passei primeiro pela Holanda, depois por Portugal, Espanha, e depois eu vim aqui para Londres, né? Para Inglaterra. E quando eu cheguei, que eu passei da imigração, pastor, a minha primeira atitude foi dobrar meu joelho, e eu chorei bastante. Porque dentro desses 15, 16 anos, parece que o Senhor estava me preparando para esse momento. Amém. Porque eu já era apaixonado pela vida de John Wesley, George Whitefield, John Knox e outros avivalistas, Smith Wigglesworth. Eu já amava aquilo, eu lia muito sobre isso. Da mesma maneira, eu escrevi o primeiro livro. Quando eu fui escrever, eu não precisei me esforçar, porque eu já tinha estudado muito tempo sobre eles. E a paixão, o fogo, tudo aquilo que a gente respeita, a gente atrai. Aquele fogo ardia no meu coração, tanto dos reformadores quanto dos avivalistas. Então o Reino Unido, para mim, ele tem representa demais para mim. Amém. Inclusive, Wigglesworth, nós estávamos com o ministério em Wakefield, aqui próximo, e lá na igreja de Wakefield foi aonde esse grande homem de Deus passou para a eternidade. Conta a história que ele foi celebrar um casamento lá de um amigo seu, e creio que depois da cerimônia, na verdade foi um culto fúnebre que ele foi ministrar, e eu não sei se durante ou depois do culto ele foi para um certo lugar da igreja, não sei se o escritório do pastor, e lá, quando o encontraram, ele havia passado para a glória.
E nessa igreja nós ficamos por algum tempo com um ministério para os irmãos de língua portuguesa, e o pastor da igreja, o pastor inglês, me mostrou o lugar onde Wigglesworth passou para o Senhor. Então é uma coisa muito forte. Também me lembro que eu levei o senhor em Barnsley. Em Barnsley é uma igreja muito antiga, e lá tem umas escadas muito antigas que fala assim: John Wesley pregou aqui desses degraus. E é uma emoção, né? É muito tremendo, pastor Ezequias. O senhor já me contou dos Wigglesworth, e eu não esqueço. Quase 3 anos o senhor me disse que esteve na igreja. Nós tínhamos o ministério lá. O Wigglesworth foi visitar um amigo que havia morrido. Isso. Foi para o funeral. E quando ele estava indo, ele comentou com alguns amigos: está chegando meu momento. Porque começaram a olhar para mim. Esse homem que ele ressuscitou 23 pessoas dentre os mortos, né? 88 anos de idade, ele foi ao funeral de um amigo, subiu até a sala pastoral, e ali ele passou para a sala pastoral. Então, tá bom. Passamos ali uns 3 anos nessa igreja, um pastor muito querido, meu amigo até hoje. Amém. E é um lugar muito abençoado. Amém. E para mim foi um momento muito especial. A gente, quando passa por esse lugar, a gente sente assim mesmo que há a presença de Deus naquele lugar. O senhor ministrou também, o senhor falou sobre John Knox da Escócia, grande homem de Deus. Conta um pouquinho sobre esse homem de Deus. John Knox, ele veio junto com a Reforma. A Reforma foi um vento que Deus soprou na Europa, né? Começando com John Hus, Lutero, todos esses homens, Savonarola, Knox na Escócia. Deus levantou no mesmo período do século XVI. E John Knox, ele fez uma oração interessante: Deus, dá-me a Escócia ou eu morrerei. Ele era apaixonado pelas pessoas, o amor de Jesus estava nele. E agora, nesse segundo livro, inclusive, pastor Ezequias, eu escrevi a respeito do primeiro avivamento genuíno na Escócia, 400 anos depois. Amém. Ele orou em 1648, e agora em 1948, acho que dá 300 ou 400 anos, Deus usou 2 irmãs, uma de 82 e 84 anos, para orar 30 anos, e um pregador chamado Duncan Campbell chega nas Ilhas Hébridas, e eles ganham mais de 100 mil jovens para o Senhor Jesus. Jovens, as pessoas começam, na delegacia, começam os presos a se prostrarem, a caírem, e os delegados se atormentam e falam: o que é isso? Mas a glória de Deus estava sobre toda a cidade. Amém. Para a gente encerrar, uma coisa que me veio na minha cabeça nessa entrevista aqui será que é possível nós hoje, nós pastores, igreja, nós falarmos o mesmo? Senhor, dai-nos manchetes, senão nós morreremos. Ou dai-nos a Inglaterra, será que é possível? Eu acredito muito, pastor, porque o mesmo peso que Deus colocou de intercessão sobre Moisés, sobre Abraão, sobre Moisés pelo povo no Egito, sobre Paulo pelos seus, Ele coloca em nós, o Espírito Santo gera em nós. Então, Deus tem posicionado homens estrategicamente. Hoje eu fiquei muito feliz em ver aqui esse culto de manhã inglês, um serviço inglês, onde tantos homens. Agora à tarde, um serviço em espanhol, com africanos, com portugueses, com brasileiros, não sei nem quantas nações, né? São muitas, pastores. A gente tem nós temos reuniões aqui que nós contamos, são muitos irmãos de Guiné, irmãos de São Tomé, Portugal, Brasil, Espanha. Nós temos argentinos, bolivianos, equatorianos, dominicanos, mexicanos. Nós temos muitos irmãos de várias nacionalidades, e o que é uma grande bênção, né? Ingleses, escoceses, galeses, irlandeses. Glória a Deus. Se cumpre aquele texto bíblico, né, que Jesus ele veio para salvar povos de todas as tribos, raças, e nações da terra. E eu creio, pastor, que Deus vai visitar de novo a Europa. Nós, brasileiros, temos uma dívida. E eu, Rodrigo, sou devedor à Europa, e eu tenho entendimento. Por isso eu venho aqui por prazer puro. Amém. Uma alegria pura. Deixa eu só, antes de terminar essa entrevista, falar para o senhor o que Deus ministrou no meu coração nos últimos meses. Certo dia Deus me visitou. E uma das coisas que me preocupava era a questão do imigrante. Nós somos uma igreja de imigrantes, basicamente. Mas o imigrante às vezes vem para esse país, para a Europa, focado em uma vida melhor. Quem vem da América do Sul ou da África
uma vida melhor. Quem vem de outros países europeus que estão enfrentando crise, como Portugal, como Espanha, vem para cá, também vem focado em uma vida melhor. Então, sobra pouco para investir na obra de Deus. E Deus visitou, e Deus falou comigo que eles seriam as ferramentas que iriam movimentar aqui esse país para um avivamento. Eu nunca me esqueço de um pastor de Bolton, um pastor inglês. Ele me visitou, veio à minha casa. Estava o meu pastor do Brasil nessa ocasião. Sim. Ele virou para o meu pastor e falou: traduza para ele, Ezequiel. E eu traduzi, ele disse assim: vocês estrangeiros, eu vou fazer a comparação assim, nós somos a Inglaterra, o Reino Unido, ele é como uma mulher que está grávida nos últimos momentos de parto. Nas últimas horas, nos últimos momentos, nas dores de parto, já o bebê está quase para nascer, tudo está pronto. Os médicos estão aí, as enfermeiras estão aí, mas o bebê não nasce. Porque a grávida não consegue expulsar o bebê, colocar o bebê para fora. Não consegue. E aí ele falou assim: vocês imigrantes, vocês foram mandados por Deus para ajudar. A mulher grávida é o Reino Unido. Somos nós, ingleses, britânicos. A gente não tem força para dizer push, que é saia, né? Então Deus traz os imigrantes para nos ajudar, para que esse bebê saia. E ele perguntou para o meu pastor: você sabe o que é esse bebê? E o pastor olhou para mim: não sei. O bebê chama-se avivamento. Só vai nascer esse avivamento com a ajuda de pessoas, de irmãos como vocês. Porque a Inglaterra não tem força. Nós temos que trabalhar juntos. Por isso que nós ministramos no nosso seminário agora de família, Stronger Together. Juntos somos mais fortes. Amém. E nesse período que Deus ministrou do meu coração, foi falar para o imigrante, falar para o irmão de Guiné, falar para o irmão do Brasil, de Portugal, da Espanha, da Irlanda, falar para o equatoriano, para o boliviano, para o argentino, para o colombiano, falar para eles que sim, Deus nos trouxe para cá, não foi só para ganhar dinheiro, ter uma vida melhor, sim, mas foi para trazer o quê? Um avivamento, trazer transformação. Por isso nós temos animado os irmãos a nos ajudarem no ministério aqui do Café da Manhã, dar sopa na comunidade, trabalhar na comunidade, porque foi isso que Deus me mostrou. E eu tenho pregado, tenho ministrado para a igreja o seguinte: você é imigrante, guarde um pouco do seu tempo e invista na obra de Deus. Não pense que você veio aqui apenas atrás de dinheiro, você veio aqui para ajudar essa nação, para que esse bebê nasça. E esse bebê é o avivamento. E assim como eles, o Senhor também é parte desse projeto. Porque o Senhor veio para cá, o Senhor ministra, e nós vamos, toda a igreja está feliz. Vamos sair daqui para nossas casas renovados. Então, nesse projeto todo, o Senhor faz parte também. E esse bebê vai nascer no nome de Jesus. Amém. O Senhor, a palavra que o Senhor nos dá, pastor Ezequiel, é que nós somos ativadores. Amém. Nós somos aqueles que mais ou menos como o Senhor está dizendo, nós somos chamados a despertar as pessoas, porque Deus continua querendo fazer. Amém. Charles Finney, ele fala assim: se você tem vontade de viver um avivamento, Deus, ele tem mais vontade de mandar. Amém. Mas existe uma responsabilidade do homem para o avivamento. Né? E como o Senhor disse, né, o trabalho que vocês têm feito, que eu conheço há 3 anos, avivamento está muito ligado a tocar a sociedade. Amém. E não apenas a ficar nas 4 paredes. Nós precisamos sair, transformar os ambientes, com certeza, manifestar o reino de Deus para as pessoas. É isso que a gente tem colocado, pastor, para a igreja. Nós somos agentes de transformação. Amém. Se não houver transformação no meio, a igreja está a falhar. Nós temos que mostrar para as pessoas que ser cristão é coisa boa. Não porque a gente fica pular no púlpito, mas porque nós estamos a mostrar para ele um pouquinho de Cristo através das nossas vidas. Glória a Deus. Pastor, estou muito feliz de tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Tenha uma viagem abençoada. Obrigado. Um abraço à sua esposa, sua filhinha. E venha mais vezes. A igreja está de braços abertos, de portas abertas para recebê-lo. Que Deus abençoe, no nome de Jesus. Obrigado.